elevar nosso pensamento ao alto, agradecermos por este momento festivo, aniversário da nossa querida mocidade, da nossa casa espírita. Deus, nosso Pai, Pai de amor, de justiça, de misericórdia. Jesus, amado Mestre, amigo incondicional de nossas almas. Nossa Mãe Santíssima, bons Espíritos, que tanto nos iluminam, que tanto nos protegem. Nós nos agradecemos por todas as bênçãos que recebemos a todo momento. Agradecemos por esta casa maravilhosa, casa de oração, de estudo, que tanto conhecimento nos trouxe, a fim de que busquemos seguir o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Rogamos as vossas bênçãos sobre todos nós que aqui nos encontramos, sobre esses jovens da mocidade, sobre todos nós, e que a vossa paz permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Agora eu passo a palavra a Marlene, ao Antônio Carlos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o início da Mejão. Eles fundaram a Mejão há 38 anos. E a gente tem algumas curiosidades, né, sobre esse processo, como foi. Aí eu enviei algumas perguntas a Marlene e ela vai falar um pouquinho para a gente agora. Boa noite. Hoje é um dia de festa, né? De muita alegria. E, inicialmente, eu quero cumprimentar a cada um de vocês, os jovens, que estão presentes aqui, outros que não estão aqui, mas que estão na plateia, e que fazem parte da mocidade aqui do Luz e Amor, que é a Mejão. E em nome de vocês, eu cumprimento todos os jovens desde 1975. Então são muitos jovens, né? A Laís então pediu que nós falássemos um pouquinho sobre como que foi, né? Porque ela falou, mas nós gostaríamos de saber como que foi a criação da mocidade, porque tudo que existe tem um começo, né? Tem um princípio, claro. Vamos lá. O mentor da mocidade, claro que o mentor espiritual é o João Marcelino, né? Que foi o nome escolhido. Mas o mentor mesmo que fundou a mocidade está encarnado, viu, gente? É o Antônio Carlos Jesus. Eu vou falar como que aconteceu isso. Por volta de 1973, né? Eu não sou muito bem de datas assim, até por uma questão de conveniência. Nós fazíamos parte da Mocidade Espírita de Franca. Porque na época nós tínhamos só duas mocidades espíritas. A MEF, né, que está vinculada ao Centro Espírita, que a gente chama de Nova Era, que é o Esperança e Fé, e a Mocidade de Liga do Oeste. Então era assim, como se atendesse, né, a parte que eles chamavam de cidade era a MEF, lá na estação a Liga do Oeste. Inclusive, na época também eu fui presidente da MEF, e depois nós fomos sediar a Comenesp, a 10ª Comenesp. Também fui presidente da 10ª Comenesp. E aí, na ocasião, nós fomos a uma reunião em São Paulo, na reunião de departamentos, para, enfim, mobilizar, né, o acontecimento da Comenesp. Da USE, isso, lá na sede da USE. E nós fomos, outros jovens, inclusive o Antônio Carlos ia. E o Antônio Carlos, desde aquela época, já é muito entusiasmado com o movimento de unificação, mesmo sem ele saber, ele já sabia que era preciso que nós nos uníssemos,
que nós nos mobilizássemos. Ele ficou muito encantado com o movimento. E ao mesmo tempo, na volta da nossa viagem, ele trouxe uma indagação. Mas é preciso que esse movimento aconteça em Franca. Porque se existe no estado de São Paulo, por que não está acontecendo em Franca? E nós sabíamos que o doutor Aguilera Morato, ele fazia parte do movimento de unificação, mas ficava assim mais entre os adultos. Aí ele chegou e conversou com o doutor Aguilera, perguntou da possibilidade, então você vai representar os jovens, seria o DM, né? Ele passou então a ser o presidente, o diretor do DM. E aí, quem conhece o Antônio Carlos, eu conheço um pouquinho mais que vocês, quando ele pega uma coisa para valer, para acontecer. E começou a mobilizar para que houvesse mais mocidades. Nós tínhamos já muitas casas espíritas, né? E que todas as casas espíritas, então, deveriam ter o grupo para os jovens. E começou um trabalho assim, de divulgação na cidade. Como a dona Rosa Sintra Molina, que nessa encarnação é minha mãe, ela era presidente do Luz e Amor. E ela assim abriu as portas para que nós pudéssemos fazer a implantação não apenas da mocidade, mas da evangelização e de outras atividades. E aí o Antônio Carlos, na realidade, ele mesmo que foi assim, aquele que arregaçou as mangas e que começou. A criação da Mejon está muito ligada assim, à nossa vida a dois. Porque na época nós já namorávamos, nós nos casamos em 74 e em novembro de 74. Logo em abril de 75 foi criada a Mejon. Então eu costumo dizer que é a nossa primeira filha. O Tiago acha que ele é o primeiro filho, não foi. A primeira filha é a Mejon, né? E nós começamos a mobilizar alguns jovens e interessante que os jovens que fizeram parte mesmo no primeiro ano da criação da mocidade, eles estão hoje adultos lá no Cristo Consolador, que é o Paulinho, é o Paulo de Souza, é o Manuel de Andrade, o Eurípides Sobrinho está aqui conosco, né? Ele foi o primeiro presidente. Então, essa história é mais ou menos assim. Agora eu vou chamar o Antônio Carlos, que é o mentor, né, encarnado, e eu vou fazer algumas perguntas que a Laís elaborou junto com você, e ele vai responder, porque na realidade ele tem autoridade mesmo moral, e depois não foi só a Mejon, ele foi abrindo espaço para criar outros grupos, claro que com o auxílio de outras pessoas, né? Só assim, a título de curiosidade, como nós fazíamos parte da Nova Era, algumas pessoas, dirigentes lá da Nova Era, eles falavam, nossa, mas Marlene, né? Que falava para mim, vai falar para o Antônio Carlos. Mas isso não pode, vocês têm que continuar aqui, vai sair daqui. Aí nós nos lembrávamos da própria orientação de Kardec, que é para que nós... Isso não é separação. É importante que tenhamos mais grupos menores, mas que isso seja multiplicado. Isso realmente aconteceu. Então, como ele está falando, sou eu, o Antônio Carlos teve um papel muito importante mesmo nessa divulgação da cidade. Né? Então, vem cá, Antônio Carlos. Vamos lá. Quem teve a ideia de fundar a Mejon, acho que eu já até falei, né? O centro apoiou a ideia, mas fala um pouco dele. O centro? O centro era uma pessoa que eu iria casar com a filha dela. Então estava fácil, né? A dona Rosa, assim, nos deu realmente incentivo, oportunidade, né? E nessa parte foi tranquilo. O apoio do centro foi tranquilo, porque na época nós éramos jovens, né? Tínhamos 25 anos, né? Já lá vão muito tempo. Agora, é importante que se diga que nós realmente, assim, nós agitamos e íamos atrás, tá? Mas
O Manuel Pereira de Andrade, ele ajudou muito a fundar a mocidade. E ele, interessante, ele usou assim, os parentes dele, né? A base da primeira turma da mocidade, o Uripim Taí pode nos confirmar isso daí, que o Uripim também é da família do Manuel. Aí, e você falou que tá, né? Então, o primeiro presidente foi o Luiz Alves Suringa, né? Advogado, aí hoje trabalhou no Judas, hoje ele é até da direção do Judas. O segundo foi o Paulo José de Souza, de vez em quando vem aí fazer palestras, rapaz que nós admiramos muito. E o interessante é que essa turma que iniciou a nossa mocidade, hoje estão todos no Cristo Consolador. Quer dizer que serviu assim, de estágio para eles, né? Para nós foi bom porque começou a nossa mocidade. E eles, certo, assim, se fortaleceram como grupo e criaram essa instituição que funciona lá no Lar de Ofélia, né? Cristo Consolador. Como funcionava a mocidade, os estudos, dia, horário? Funcionava aos domingos, às 10 horas, né? E os estudos, às vezes o DN fazia uma programação conjunta, porque eu sempre me baseei nas orientações do movimento de unificação. Tudo que nós temos aqui no Luz e Amor, né? Tudo eu tirei do movimento de unificação. Porque o movimento de unificação, gente, é a somatória de experiências, né? Do Estado, do Brasil. Então a gente pegando essa fonte de informações, nós estamos pegando esse de menor do movimento, né? Porque tudo é selecionado, tudo é aprimorado, é trabalhado. O movimento, quando pega uma ideia, eles trabalham essa ideia, comparam com outras regiões, e a coisa cresce, a coisa cresce, né? Então nós sempre nos pautamos, sempre procuramos dentro do movimento de unificação. Tudo. Eles querem saber quem foi o primeiro presidente, nós já respondemos, né? Eu li o sobrinho, ele participa sexta-feira aqui, mas hoje não veio. Já não é mocinho, já foi mocinho, igual nós, porque às vezes vocês acham que nós nunca fomos moços, né? Qual era a média de participantes? A média era uns 20, sempre mais ou menos igual é hoje aí mesmo, né? Sempre, a cidade sempre tem assim, épocas que cai um pouco, tem época que vem até uns 30, mas vai mantendo ali uns 15, 20, né? Isso aí sempre foi assim. O importante é manter a chama acesa, né, Isabelinha? Eu só quero acrescentar, está terminando, gente, que como nós viemos da mocidade, nós dois, a nossa trajetória, eu fiz evangelização, fiz mocidade, o Dom já entrou na mocidade. Quando nós fomos fundar a mocidade, nós já viemos com o espírito assim, é para funcionar como o jovem gosta. O adulto vai ficar assim meio de lado, só para observando, se precisar ajudar nós ajudamos, mas nós queremos que o jovem tenha a autonomia que ele pode ter. E eu acredito, se eu estiver errado, vocês podem desmentir, que nós conseguimos fazer isso, né? E eu acho que isso que é muito interessante. Bom, uma pergunta aqui interessante, Tony, que eu vi na hora que eu li. João Marcelino era vivo na época em que a mocidade foi fundada? Você conheceu o João Marcelino? É vivo até hoje.
da dimensão, né? Mas o senhor João, ele desencarnou em 1949, um ano que eu nasci, né? E desencarnou em 1949. Eu descobri isso olhando nas atas, né? Em 1949 já houve uma nova turma, começou a se movimentar, né? Para construir aquela sede que nós deixamos, né? Então, o Tonho combinou assim com o João Marcelino. O João Marcelino falou: eu volto e você vai, continua. E eu fiz um estágio com ele 2 anos depois. Pretensão. Bom, aqui é uma outra pergunta assim: qual é o nosso sentimento? Então eu já falo, primeiro você fala. É o sentimento de uma mãe, né, no meu caso. Que nós gestamos essa ideia, não fomos só nós dois, é evidente. Mas foi uma ideia gestada, planejada, não foi um filho por acaso, certo? Foi um sonho e que nós estamos vendo essa mocidade já entrar na maturidade, né? Porque 38 anos já entrou na maturidade. E que está indo muito bem. Obrigada, é um sentimento de muita alegria. E eu acho que é o mesmo de vocês que estão aqui agora e que daqui 38 anos vão usufruir desse mesmo momento com outros jovens, se Deus quiser. O sentimento, assim, era de expandir, né, de criar essa área para o jovem, aumentando cada vez mais, dando oportunidade assim, em outras casas, porque aqui era muito centralizado só na MEF, né? A MEF foi para nós foi uma escola, né? Nós ficamos lá durante 5 anos, então foi muito importante a nossa passagem por lá. Mas como nós já tínhamos chegado já com 20 anos, então não podia brincar, né? E com 25 a gente nós já estávamos no mês de agosto, e aí nós desenvolvemos esse projeto aí, mas que não foi um trabalho de equipe. Muita gente colaborou, e mesmo depois nós ajudamos a fundar assim, talvez aí umas 4, 5 mocidades. Esse trabalho depois continuou, né? Porque depois quem assumiu o departamento foi o César Augusto Oliveira, que hoje é desencarnado. Ele deu continuidade, eles também continuaram com esse ideal de implantar uma cidade, fundar uma cidade em outras casas, né? Então o trabalho assim nunca é de um só, né? Todo mundo ajuda e colabora. Mais alguma coisa? Então, passo a palavra à presidente, né? E que Jesus abençoe sempre vocês. Em nome de toda a mocidade, então a gente agradece